Que Deus abençoe a sua vida. Estamos de volta para continuar tratando sobre comunicação em conflito. Na vez passada nós já demos uma introdução e agora a gente vai prosseguir. Isso mesmo, querida. É uma alegria estarmos aqui conversando do que Deus tem para nós, como família, como povo de Deus, a maneira correta de nos comunicarmos e também diariamente de resolvermos os conflitos, porque não tem como evitá-los. Faz parte da vida, né? Exatamente. Não tem como fugir disso, não. Nós estamos ainda no mundo caído e precisamos tratar disso. E eu quero pedir a Jaquebede para fazer a leitura de Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deixa eu falar um negócio interessante. A ideia de solitário aqui, eu não entendo como sendo somente o solitário físico. Aqui também pode se tratar daquela solidão da alma em que você se isola emocionalmente das pessoas. Você está ali presente, mas nunca de coração aberto. E isso é uma solidão também. E um outro termo aqui do texto que eu queria só explicar para não ter dúvida. A ideia de insurge-se contra a verdadeira sabedoria significa revolta-se contra a verdadeira sabedoria, se opõe, não quer a verdadeira sabedoria para si. Bom, pensando nisso, em que é possível eu me isolar emocionalmente, mesmo estando de corpo presente na minha família, na igreja, nos meus relacionamentos de maneira geral, no meu casamento, com os meus filhos, eu posso estar ali isolado, não ter comunicação. Então, há certos bloqueios na comunicação, tanto conjugal como familiar, por algumas razões, e a gente quer dar essas razões. A primeira delas, a pessoa não aprendeu a comunicar-se com os outros. Na família dela não foi ensinado como comunicar, muitas vezes se comunicava aos gritos, muitas vezes não se comunicava, muitas vezes não se dava importância a isso. E isso é complicado, mas a graça de Deus nos auxilia a reverter esse quadro, porque Deus se comunicou conosco, conforme o primeiro capítulo de João, através do seu Filho, que é o Logos, que é a palavra encarnada. Isso quer dizer que um crente em Cristo Jesus tem 100% de condição de ser um bom comunicador dos seus sentimentos, das suas emoções e dos seus interesses para uma outra pessoa. Exatamente, queridos. E nós estamos falando aqui agora de bloqueios, né, na comunicação familiar. Uhum. O segundo bloqueio que você e que eu podemos ter trazido como uma herança, né, é o seguinte: receio, medo de se expor emocionalmente, de falar das emoções, né, aquele que a gente falou no outro programa, né, os níveis de comunicação. Então, fala do clima, fala do tempo, fala de outras pessoas, mas não fala da sua emoção, do seu medo, da preocupação, do receio. Então, devemos trabalhar para eliminar esse bloqueio. Somos seres humanos feitos por Deus, que temos sentimentos, que temos emoções. Então, não precisamos ter vergonha de expor a nossa emoção. O meu cônjuge é a pessoa mais íntima com quem eu convivo. Eu durmo com ele, eu acordo com ele, nós temos uma vida juntos. Então precisamos aprender a expor as nossas emoções. Os nossos filhos, a nossa família, aqueles com quem a gente convive. Se nós não tivermos liberdade de falarmos para essas pessoas mais íntimas daquilo que realmente a gente sente, onde a gente vai poder se expressar, né? Então a família precisa criar esse clima. Precisa trabalhar para ajudar cada membro da sua família para eliminar esses bloqueios. Jaquebede, o que você falou me leva ao terceiro bloqueio, que é o fato de eu não dar crédito ou não dar valor algum à comunicação. Ou seja, você pode até tentar comunicar comigo a sua emoção, abrir o seu coração, mas se eu não dou crédito a isso, se eu não levo em consideração, se eu não acho que é sério o que você está me falando, se eu brinco demais com os seus sentimentos, isso pode também gerar um bloqueio, né? Porque é dos dois lados, porque alguém pode estar desejoso de se comunicar, mas o outro cônjuge não dá o menor valor a isso, não está nem se importando. Ou o filho, e desfaz, né, ou o filho. Por exemplo, se o filho tem uma prova no outro dia, aí à noite comenta com você, ai,
mãe, eu tô com medo, eu tô com ansiedade, eu tô com dor no estômago, eu não consigo, acho que não vou conseguir dormir. Ei, menino, para com isso, tenha fé, confia em Deus, que bobagem. Essa não é a maneira correta. Qual seria uma maneira boa de fazer, Jaqueline, numa situação Filho, dessa? filha, sente aqui. Vamos orar. Isso. Vamos colocar diante de Deus. Que bom que você abriu seu coração comigo, que você falou que você está tendo esse sentimento. Deus nos conhece, a gente não esconde nada dele. Vamos colocar para ele, vamos pedir para ele te dar força, te dar coragem, te dar capacidade de reter aquilo que você já estudou. E enfrenta, meu filho, a vida é assim, a gente tem desafios. Pronto. Aí. Agora, se o pai ou a mãe, como você falou, tira um sarro, brinca, não valoriza aquele sentimento, aí já vai criar um bloqueio. Aí nunca mais a pessoa quer abrir o coração. Tem mais, não tem? Tem mais. O quarto bloqueio que muitas vezes nós podemos ter na comunicação familiar é o seguinte, é um senso de inferioridade. Eu desvalorizo, eu não acredito nas minhas próprias ideias. Ah, mas a família está passando um conflito, tem uma situação para resolver. Eu tive uma ideia, mas eu vou calar. Eu não vou falar não, porque eu não sou o filho mais inteligente. Ou, no caso, marido e mulher, o meu marido é o mais esperto, ele vai achar uma solução. Só que Deus pode estar dando para você aquela ideia, que pode ajudar a solucionar um conflito. Então, você precisa desbloquear isso, de achar que as suas ideias, que as suas opiniões, que os seus sentimentos não são importantes. Exato, isso pode acontecer tanto da parte da mulher como da parte dos homens, porque há alguns homens que são passivos demais, como Deus não programou para ser, e eles acabam deixando a vida acontecer e eles não emitem a sua opinião e deixam a vida acontecer apenas. Eles não assumem uma posição que é de falar com amor, a verdade, de dar uma opinião. E se tem alguém ali que tem opinião, melhor paciência, mas pelo menos você tem que expor aquilo que você pensa. E aí, Rubem, acaba que isso gera outro problema. Qual? Porque a pessoa, né, seja o marido, a mulher, seja um dos filhos, ele tinha uma ideia, ele tinha uma maneira que poderia resolver aquele conflito. Ou ele tinha uma opinião sobre o assunto, mas ele se calou. A pessoa se calou. Aí depois tomaram outro rumo, escolheram outro caminho, deu tudo errado, aí ele vai falar. É tarde demais. Mas eu já sabia que isso não ia dar certo. Ué, mas não podia ter falado antes, não? Comunicação na hora errada. E aí já vem com aquela pontada de alfinetar, de cutucar. Sim, né? sim. Precisamos nos livrar desses bloqueios de comunicação. Sim, tem outro, que é a ideia das diferenças de temperamento. Cada um de nós tem uma configuração. Alguns podem ser mais agressivos, outros podem ser mais introvertidos, mais passivos. E nesse processo, quem é mais agressivo tende a abafar a comunicação e tende a dominar o processo. E quem é mais introvertido sempre fica com medo e sempre acha que a sua maneira de falar não vai ajudar, quando Deus quer usar os dois em momentos distintos. Portanto, as diferenças de temperamento devem ser vencidas de que maneira? Quem é mais atirado, mais agressivo, deve segurar, pisar no freio, deve diminuir o ritmo. E quem é mais introvertido precisa pisar no acelerador, precisa trocar a marcha para uma marcha mais rápida e mais em frente, para que Deus use os dois no momento certo. Exatamente, deixarmos o Espírito Santo controlar a nossa vida. E cada um jeitão, com a sua né? diferença, exatamente. E o último bloqueio de comunicação que nós queremos falar hoje, irmãos, é sobre amarguras, mágoas, ressentimentos. Como é que surge isso? Coisas guardadas no coração pela falta de comunicação, pela falta de perdão. A palavra nos diz: longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria. Então, na comunicação saudável, na comunicação bíblica, na comunicação dentro de uma família cristã, nós não devemos guardar essas coisas. Eu estava pensando um negócio aqui, Gilberto. Então quer dizer que eu posso ver que alguma coisa errada vai acontecer com você, porque eu tenho mágoa, eu tenho ressentimentos com você, eu posso não falar para poder ver você quebrar a cara, mesmo sendo seu marido? Exatamente. Às vezes aconteceu uma situação anterior, que o esposo estava indo numa direção e a esposa percebeu que aquilo não seria o melhor caminho. Ela foi e falou e ele
eu não quero ouvir agora, não tô pronto para ouvir, guarda a opinião para você. Ela fica ferida, fica magoada. E a partir de E então... guarda aquilo. Aí depois, outras situações acontecem, ela fica só na dela, né? Na caixinha do silêncio. Não vou falar nada, porque eu tentei falar da outra vez, ele não quis me ouvir, deixa ele quebrar a cara. Isso é coisa da carne, irmãos. Isso é pecado. Isso traz feridas. Isso quebra a comunicação saudável dentro do lar. Isso só aumenta conflitos. Temos que ir para a cruz, temos que ir para o diálogo, temos que falar, querida, aquele dia que eu tentei avisar você e você falou que não queria me ouvir, eu fiquei magoada com você. Sim. Então eu quero te pedir perdão porque eu estou com mágoa, eu sou pecadora, eu quero te pedir perdão. Se o marido quiser reconhecer, bem, se não... Deixa com Deus. Deixa com Deus. Põe ele no joelho, ora por ele. Então, nós temos mais, mas vai ficar para o próximo. A gente agradece a sua participação nos ouvindo, pedimos que você dê um like, que você compartilhe com as pessoas, de tal maneira que isso possa abençoar. Lembrando, isso aqui não é só para quem é casado. Irmãos fazem isso um com o outro, irmãos de sangue, sogro e sogra. Para todas as pessoas. Cunhados com os seus outros cunhados, e assim vai. Isso em família é um caso sério. Então a gente precisa romper com esses bloqueios. Deus abençoe. Que Deus abençoe, querido. Seja intencional. Queira melhorar a sua comunicação. Queira se expressar bem. E se arrependa também no momento que você errar. Que Deus abençoe.